Ricardo, o que te pareceu essa retomada do Brasil aí, essa participação agora no G7, mas enfim, essa pauta brasileira depois de um período meio turbulento que a gente passou? Sim, sem dúvida. Bom, a política externa brasileira, nos últimos meses, não dá para dizer que ela tem nos surpreendido, porque tem seguido os traços gerais que a política externa teve ao longo dos 2 mandatos do presidente Lula e mesmo parcialmente também no período do mandato da presidenta Dilma. A verdade é que a política externa brasileira, ao longo da história, ela se pauta por um conjunto de princípios, de valores, de práticas, ainda que, evidentemente, com variações em função de cada presidente, mas no período do Jair Bolsonaro, algumas características acabaram chamando muita atenção, algumas mudanças, sobretudo no primeiro ano do seu mandato, que acabaram destoando, vamos dizer assim, da nossa régua ao longo das últimas décadas. Então, chamou muita atenção, sobretudo no momento em que ele foi eleito, a escolha do chanceler Ernesto Araújo com uma pauta extremamente cara à extrema-direita, com um discurso de globalismo, um discurso contrário ao avanço da China nas relações internacionais, apresentando a possibilidade de que o Brasil pudesse fazer oposição a esse projeto, o que efetivamente não foi levado a cabo, até pelas nossas relações econômicas com esse importante país asiático, até pelo fato de que o nosso principal eixo dinâmico na economia, o agro, era altamente contrário a essa pauta, na época com a ministra Tereza Cristina, e então não foi isso que efetivamente ocorreu. De qualquer forma, ainda assim se observa uma redução no papel, no protagonismo do Brasil nas relações internacionais ao longo desse período, muito em função do descontentamento que era gerado pelas declarações e pelas perspectivas que eram tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, quando o Lula assume, depois de vencer as eleições, logo se imaginou que ele buscaria retomar alguns dos princípios que ele teve no seu mandato. E é isso que vem acontecendo. Então, ao longo dos 2 mandatos do Lula, se intensificou muito o uso da diplomacia presidencial. Ou seja, o Lula se valendo do fato de ser um grande comunicador, um grande homem de diálogo, de conciliação, ele busca aproveitar esse seu prestígio para inserir o Brasil nas relações internacionais de uma forma mais significativa. O que faz com que, de alguma forma, o prestígio dele seja até superior, ele vá além do prestígio do Brasil nas relações internacionais. Porque por mais que o Brasil seja um país relevante, sobretudo em termos econômicos, mas também em termos populacionais e em termos de território, o Brasil não é um grande ator nas relações internacionais, sobretudo por termos militares. O Brasil tem eu tinha um professor que brincava, o Brasil é um dinossauro herbívoro nas relações internacionais. Mesmo que ele seja grande em termos de tamanho, economia e população, tamanho tanto territorial quanto demográfico, ainda assim ele não tem capacidade para exercer o papel. O que define isso é o poder militar. O poder militar, sobretudo. Além do fato, e esse é muito importante, de que o Brasil está numa região de preferência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm interesse de que o Brasil seja dominante na nossa região. Mas o grande fato é que o Lula conseguiu, ao longo do seu mandato, ao longo do seu período na presidência, criar em torno de si uma atmosfera muito favorável. Se a gente compara, por exemplo, o número de chefes de Estado que visitaram o Lula em 2003 com o número de chefes de Estado que visitaram o Lula agora, em 2023, é muito diferente. O Brasil não teve um prestígio tão grande lá em 2003, porque de alguma forma naquele momento se imaginava o prestígio do Lula era semelhante ao do Brasil. Hoje em dia não. Hoje ele carregou consigo um prestígio maior herdado em função dessa diplomacia presidencial. Só que a grande questão, que é isso que a gente tem que pautar hoje, é em que medida que as características pessoais do Lula podem efetivamente fazer com que o Brasil consiga atingir os seus objetivos. Porque vamos lembrar que em 2010, num momento muito tenso no Oriente Médio, em que se negociava o tema da questão nuclear iraniana, o Brasil conseguiu um feito diplomático muito impressionante, que foi o fato de que, junto com a Turquia, o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, se reuniu com os iranianos e achou um acordo, conseguiu construir um acordo para a questão iraniana. Só que, infelizmente, esse acordo foi simplesmente ignorado pelas grandes potências que não tinham interesse de que o Brasil e a Turquia achassem a solução para aquele conflito. Ao menos no G7 o Lula não comeu miojo, não ficou escondido num canto, falou com todo mundo. Já é um avanço enorme, não é? Pensa, um presidente que não é
repudiado pelos outros, não fica num canto da festa assim, desenquadrado, se sentindo mal, querendo ir para casa, comendo pizza com a mão no meio da rua. É um avanço enorme. Agora só falta ver o conteúdo. E é interessante, né, professor, que até mesmo entre os seus párias das relações internacionais, ainda assim, o governo Bolsonaro não era capaz de estabelecer uma interlocução sólida de criação efetiva de relações internacionais para o Brasil. Ou seja, o Brasil conseguiu passar por um estágio em que o Brasil era pária entre os párias. O Brasil se aproximava fundamentalmente de teocracias ditatoriais como a Arábia Saudita ou governos da extrema-direita poloneses, húngaros, e ainda assim não havia respeitabilidade em relação à posição brasileira, exatamente por todo o olavismo que se estabeleceu dentro das relações internacionais. E surpreendia isso, porque mesmo durante a Guerra Fria, estando todos, a América Latina, naquela coisa de evitar a cubanização, e vem os golpes patrocinados pela CIA e tudo mais, mesmo durante a ditadura militar, o Brasil ainda manteve mais autonomia em relação à ideia de subserviência aos Estados Unidos, especialmente com o Geisel lançando aquela política externa pragmática, responsável, do que aquela subserviência voluntária que se apresentava no Brasil em todas as manifestações feitas não só pelo presidente, mas por todo esse staff das relações internacionais brasileiras.